Bom, gente, a gente vai fazer essa flor aqui nesse tutorial. Eu digo que ela poderia ser, assim, um tutorial um pouquinho mais avançado. Quem está começando e quiser se aventurar, fique à vontade. Não precisa se preocupar se ficar igual o meu ou se ficar completamente diferente. O que eu quero é que você pratique, tá? A papoula aqui a gente usou mais ou menos a mesma paleta do tutorial passado, então a gente está seguindo assim com uma ideia de uso de cores quentes, né? Esses vermelhos e violetas e laranjas para a figura principal e o fundo com esses verdes e azulados. Então assim, são maneiras de interpretar a cor, né, e usando as mesmas tintas para fazer imagens diferentes. E olha como ficou diferente, né? A gente fez o caju, agora a gente está trabalhando a papoula. Nessa daqui eu envolvi aqui na fita e daqui a pouquinho eu vou tirar, né? E no final do tutorial eu mostro para você a imagem sem a fita. Então vamos lá, vamos começar. Bom, gente, eu prendi a minha folha aqui na mesa mesmo, mas você pode prender na sua prancheta. Eu vou começar molhando o fundo sem molhar a flor. E vou tomar cuidado aqui para fazer um contorninho com ela. Esse fundo molhado é para a gente dar essa sensação de outras flores nesse mesmo espaço, que não é, que está atrás, né? Não está focado. É como se a gente fosse brincar com essa ideia da coisa focada e desfocada dentro da mesma imagem. Então vamos trabalhar aqui. No final da pintura eu desgrudo ela de cima da mesa. Estou usando o maior pincel que eu tenho. Pronto, meu fundo tá molhado, dá para perceber, né? Que tá molhado aqui, não está molhado na flor. Então é assim que a gente vai começar. Na imagem lá da nossa referência, aqui, né, tem uns tons bem claros de azul, então a gente vai manchar mesmo. Quando eu molho o papel e deixo a tinta fluida na superfície, ela dá uma manchadinha e vai criando essa ideia meio desfocada. Eu vou misturar um pouco de azul com verde, passando por aqui, e aqui eu vou fazer depois aquelas sensações de outras flores, né, por trás, assim também. Então, vamos mexer bastante nesse fundo para que ele fique com essa cara assim de nuvem, né? Uma coisa desfocada mesmo. Então aqui tá mais azulzinho. Aqui vai começar a aparecer um tom um pouquinho mais quentinho. E depois eu vou salpicar um pouquinho do vermelho bem suave para dar essa sensação de outras folhagens e outras flores lá para trás. Começando aqui primeiro só com a mancha. Nesse jardim me parecem que tem umas flores meio azuis também, né? Então, ó, coloquei uns tons bem claros aqui, o fundo tá molhado, tá úmido e vai se manter úmido por algum tempo, porque a gente molhou e veio com a tinta molhada por cima. Agora eu vou trocar de pincel, vou trabalhar com um pincel menor, um intermediário. Vou usar aqui a misturinha de tons de vermelho e alaranjado, bem suave, vou botar um pouco mais de água aqui. Eu não preciso vir com essa tinta encharcada, tá? Ela tá úmida aqui, diluída. Eu vou fazer um desenho, que é esse movimento aqui, como se fosse um V, tá? Vou até tirar um pouco do excesso. V, um Vzinho. E assim a gente vai partir desse V e criar um pouco o movimento aqui da flor. Se eu vier com essa tinta muito úmida, ela vai abrir um buracão aqui. Então eu tiro um pouco do excesso no papel, ó. Pego aqui, tiro um pouco do excesso aqui
e trabalho aqui um pouquinho. Podemos fazer isso aqui de outro jeito também. Qual jeito? Pega o seu papel toalha, abre aí um buraquinho e pinta ali, que vai dar uma sensação de uma florzinha. Mas eu quero que ela não fique muito marcada, eu quero que se desmanche um pouco essas flores lá de trás. Aqui tem outras flores, né, mais para aqui para frente. Enquanto tá úmido, elas vão se perdendo ali na superfície, né? E aqui tem também o salpico dos azuis. Ah, eu vou fazer assim, ó. Essas outras flores azuis eu vou interpretar elas como pequenas manchas assim. Então a gente vai ter um fundo ali bem abstrato quase, esse fundo. Vou voltar aqui nos tons de verde e criar uns cabinhos, umas folhas. Juntar isso aqui com alguma coisa para cá, como se fossem também pequenos botões que vão surgindo mais ao fundo. Tudo isso agora parece que está chamando super atenção, mas ele vai se desmanchar. Essa é a ideia. Vai se perder um pouco aqui no nosso desenho. E vai ficar delicado. Então, se você gosta dessa sensação de coisas meio que se desmancham, desfocam, uma das soluções possíveis é criar, né, nessa pegada aqui, com um fundo bem úmido, para que ela possa se desmanchar. Então, vamos deixar secar agora essa etapa aqui. Quando a gente está trabalhando uma figura que precisa deixar secar, por exemplo, aqui está muito úmido. Isso aqui vai demorar, vamos botar aí 1 hora para secar. Às vezes a gente fica meio sem noção, né, de quanto tempo vai demorar para secar. É o seu intervalo, é o seu momento ali. Vai fazer um lanche, ou então, hoje eu tinha 1 hora para poder pintar. Então eu demorei fazendo meu desenho, organizando as cores, molhando papel, fazendo o fundo. Você vai continuar essa pintura amanhã. Então não precisa fazer tudo de uma vez só. Eu preciso fazer tudo de uma vez só para te mostrar o tutorial aqui, para te passar essa informação. Mas você não precisa ter essa obrigatoriedade de fazer tudo num dia só, nem numa sentada só, nem num momento só. Então fez isso aqui agora, vai deixar secar. E essa secagem pode ser um retorno no dia seguinte ou na sua próxima sessão de pintura. Secou aqui o fundo. Veja que a cor fica menos intensa, tá? Aqui, aquela mancha vermelha que estava bem forte até, ela já deu uma boa diminuída. As outras que já estavam mais suaves já se perderam. Então, essa ideia do desfocado ficou, né? Temos aqui um fundo desfocado e a figura que vai começar a aparecer aqui na frente. Essa papoula, ela tem os tons alaranjados e avermelhados. Nós vamos fazer ela em etapas. Eu vou começar a trabalhar mesmo com uma camada mais alaranjada, para a gente ter ela mais suave aqui e fazer as áreas iluminadas da papoula. E depois a gente vai fazer os tons mais escuros numa nova camada. Então a gente vai fazer camada por camada, esperar secar entre as camadas para que ela crie definição. Esse meio dela aqui é escuro, mas a bolotinha é clara. Então eu vou começar aqui criando uma mancha meio amarelada, meio alaranjada, para a gente poder trabalhar o tom. O importante aqui é que essa borda esteja bem seca. Se algum ponto daqui ainda tiver molhado, não tem problema não. Né? Aí você pode começar a trabalhar a base da flor.
E se for uma coisa meio manchada, né? Eu acho que fica até legal, assim, manchado de tons variados. Aqui ficou mais, onde fica mais claro e mais escuro, a gente pode fazer isso também. É, mais claro e mais escuro, que eu digo, numa sensação suave, tá? As cores escuras mesmo da papoula, a gente vai botar na última camada. Mas se quiser criar umas nuances, é mais nesse sentido de claro e escuro, é mais uma nuance do que exatamente sombras e tons muito fortes. Então vão ser nuances de laranjas, nuances de avermelhados aqui que eu vou aplicar, tá? Não tom muito forte. Esse papel que eu estou usando, ele é bastante rugoso e quando molhado, ele perde um pouco a definição. Se for um papel um pouco mais liso, essa pincelada que eu faço assim, ó, vou até pegar um tom vermelho mais forte. Essa pincelada que eu vou dar aqui, linear assim, num papel mais liso, ela vai ficar mais fácil de ver. Num papel mais rugoso, ela vai se desmanchar com facilidade, tá? Então, se eu quisesse aqui fazer um retrato da minha papoula, um papel mais liso funcionaria melhor. Um retrato, né? Quando eu digo retrato, assim, uma inspiração de uma aquarela botânica científica ali para trabalhar nela. E agora o que a gente vai fazer? Esperar secar. Mas enquanto seca a flor aqui, e vai demorar de secar, eu vou fazer o caule dela, vou trabalhar esse botãozinho que tá aqui, enfim. Vou trazer alguns outros aqui na frente, como tá ali na nossa referência. A referência, a gente, tinham duas flores. Quem quiser fazer as duas, fique à vontade. O tutorial de como fazer uma papoula nem é dessa papoula especificamente. Era um tutorial que eu já tinha, mas eu acho que ele ajuda aí a ver como enxergar a flor também. Então, quem quiser pegar aquele desenho e aplicar nessa aquarela, nesse fundo, fica à vontade também, tá? Não precisa fazer esse desenho, pode usar aquele desenho. Vocês fiquem livres para criar em cima aí do exercício. Aqui eu nem desenhei, tá vendo? Eu tô inserindo aqui o que eu acho que ficou buraco na composição, o que eu quero acrescentar. Se não quiser acrescentar nada, não precisa acrescentar. Gente, a gente é livre para decidir o que a gente quer botar, o que a gente não quer botar nas nossas imagens, tá? Não é porque tá na folha... Ah, já não gostei disso aqui que eu fiz. Não é porque tá na folha, na imagem de referência, que a gente tem que pintar tudo. Você pinta o que você quiser. Eu acho que esse fundo aqui na frente merece uns respingos, igual a gente fez aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer uma máscara. Eu vou só apoiar aqui para não chupar muito a tinta que tá aqui. Que eu acho que ficou meio vazio aqui embaixo. Então eu vou inserir aqui uns respingos, que eu acho que o trabalho fica interessante. Tcharam! Agora o que eu gosto de fazer? Fiz isso aqui
Também não gosto que fique um excesso de bolinhas. Então eu vou pegar o meu pincel, como o fundo está seco, eu vou dar uma arrastadinha aqui. Então fiz as bolinhas, algumas bolinhas vão ficar, outras eu desmanchei, crio novas nuances, ó, em cima daquela área que já foi mexida, e ela começa a ficar interessante aqui na frente, alguma coisa para conversar com essa que tá aqui, mas que não precisa detalhar. Não vai tomar a área da papoula. Acho que aqui é melhor botar mais amarelo aqui no meio. Vai manchar, mas não tem problema, porque essa área vai ser escura. Então eu vou voltar e vou consertar ela com os escuros que a gente vai botar por cima. O que a gente vai fazer agora? Esperar secar de novo. Essa secagem vai demorar tanto quanto a secagem da primeira etapa? Não. Porque a área é muito menor, a gente não molhou o papel. No início botou mais tinta molhada em cima, então o tempo de secagem será outro, tá? Quem gosta ou quem tem muita ansiedade pode secar com secador de cabelo ou qualquer outro elemento assim, né, que vá dar para você um jato de vento em cima do papel. Porém, toda vez que a gente faz isso, tem que lembrar que a tinta fica mais suave, né? Ela fica menos intensa, ela vai perdendo o brilho fazendo desse jeito. Então não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu só uso esse recurso quando eu preciso acelerar o meu processo. Às vezes nas lives, às vezes nas aulas. E toda vez que eu pego o secador de cabelo e faço isso, eu aviso. Estou secando com secador de cabelo e não gosto de fazer isso. Pronto, flor seca, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Agora sim, a gente vai começar a olhar, ver aonde está claro e está escuro, usar um pouquinho a referência da imagem como ponto de partida, mas não precisa ficar igual à imagem. Então é sempre aquela ideia, né? A gente usa como referência, mas não tem a necessidade de uma cópia fiel do que a gente está vendo. Então eu vejo que esse lado aqui, a pétala é um pouco mais escura, esse lado é um pouco mais clara, então eu vou me guiar por essa situação de claro e escuro aí da minha imagem. Esse vermelho que eu tenho, essa tinta que eu estou usando é da White Nights, os vermelhos aqui são muito intensos. Eu vou tirar um pouquinho da intensidade dele com o violeta. Então eu vou misturar. Esse violeta da White Nights, ele é quase... Ele chama meio... Como é que é o nome dele? É um quinacridone lilac, na verdade. Ele nem é violeta. Ele é bem quente, bem avermelhado. Eu vou começar aqui um pouquinho, trabalhando, vai dar uns contrastes, então essa sensação assim que vai começar a aparecer é que tem áreas de sombra e áreas de luz, tá? A bolotinha aqui do início aqui que a gente deixou mais amarelinha, tá? Deixar ela mais amarelinha, não tampa ela não. E agora eu vou vir com o pincel um pouquinho mais fino, só para fazer essa dobra. E agora eu vou subir e volto para o pincel grande. Quem não tem o costume de usar dois pincéis, comece a testar o uso de dois pincéis. É legal. Um com tinta, um com água, ou então um com um tom mais escuro, outro tom mais claro, ou só as pontas, né, que vão... se vocês vão organizando as pontas, então a área que precisar de detalhe, troca, usa um pincel fino. A área que você tem uma área mais expandida, troca, usa o pincel grande. Então isso é legal, tá? Fazer essa ideia aí de necessidade de troca de pincéis. Vai pensando sobre isso. Aqui eu ainda vou escurecer um pouco mais esses sombreados, mas vou partir desse vermelho menos alaranjado e vou desmanchando aqui, passando para esses vermelhos mais laranjas, até fundir a camada com o tom inicial que a gente colocou. Esse tom inicial aqui é a luz, tá?
Não é que a gente pinta com uma camada para sobrepor ela toda. Eu não vou pintar ela toda. Ela tá aqui já me dizendo que é a luz dessa flor. Então, eu não tenho necessidade de tampar. As áreas de luz são áreas de luz. Aqui embaixo fica um pouquinho, né? A gente vai ter um pouquinho de sombra, porque a flor faz isso aqui. Então, eu vou com cuidado. Pintando aqui. Aqui também a gente vê uma área de luz, uma área de sombra. A sombra tá mais desse lado aqui. Essa flor tá recebendo luz de vários ângulos. Ela tá recebendo luz meio que de cima e de trás dela. Então, a gente vai ver isso acontecer em várias situações aqui. Por isso que aqui tá mais claro, ela meio que fica meio transparente, né? Vou separar essas pétalas aqui também. E vem aqui pra frente, já vou trabalhar com o tom mais forte aqui na frente, que ela tá na sombra, né? E aqui dou uma desmanchadinha para essa linha não ficar muito dura. Começo a fazer os detalhes nessas pétalas. Aqui tem uma pétala que emenda na outra. Deixa eu fazer um buraco aqui. Acho que vai ficar mais fácil de ver. Pronto. Essa é uma, essa é outra e aqui tem outra. Bom, agora a próxima etapa aqui é justamente fazer essas linhas, que vai aparecer a dobra dela. Então, eu vou deixar secar essa parte aqui, eu acho que aqui já dá para fazer, nessa outra área. Que essas dobras são bem características dessa flor. Eu vou fazer as dobras misturando o laranja com o violeta, ó. Na hora que eu precisar escurecer, eu uso o laranja com violeta. Na hora que eu precisar de mais luz, eu vou usar mais laranja do que o violeta. Então, aqui, pra dentro, ó. De dentro pra fora, crio umas linhas. Daqui, ó. Agora aqui é bom usar um pincel pequeno pra fazer isso. Eu não precisei deixar secar. Às vezes a gente acha assim, eu vou fazer uma nova camada, então eu vou deixar secar tudo. Depende do trabalho, tá? Depende do trabalho. A gente às vezes precisa deixar secar tudo por conta da área que está trabalhando. É o fundo, aí como fizemos no início. Agora, a dinâmica é outra. O trabalho está começando a chegar no fim. Então, tem áreas que já são mais secas, áreas que já estão mais terminadas. Então, a gente vai começar a trabalhar o detalhe. Então, nesse pedaço aqui, ó, eu vou usar... Na verdade, nesse ponto aqui, eu vou usar até o azul. Para fazer uma cor escura. Aqui no meio, ó, é bem escuro esse miolo da papoula, tá? Então, a gente pode pôr aqui... uma mancha. Fez o miolinho dela aqui. E vou usar esse mesmo azul para criar umas sombras daqui de baixo. Vai sair bem escuro e depois eu vou puxar com o vermelho. Olha aqui que contraste interessante, né? Faz esse pedaço assim. Então aqui também, que tá meio que na sombra, eu vou aproveitar esse tom
que eu usei ali e vou dar uma exagerada um pouco assim. E a partir daqui dessa parte de cima, vai ficando mais laranja. Então é uma nuance bem interessante assim de dobras, que essas linhas aqui podem ajudar a gente a criar. Essas dobras não precisam existir na flor toda, tá? E elas não precisam ser tão escuras assim, ó. Eu posso criar dobras aqui, que tá mais na luz. Vou criar dobras mais claras. E ela tá com uma linha aqui. E aí, isso aqui, gente, é uma interpretação. A minha interpretação de como fazer uma papoula. Então, você pode aproveitar a dica aqui e fazer a sua interpretação de como fazer uma papoula. Ou se você gostar muito da minha interpretação, fique à vontade, copie, estude bastante em cima dela. Mas lembra sempre que qualquer tutorial, qualquer aula que você vai assistir, ela não é uma regra específica, assim, as papoulas só se desenham dessa maneira. Isso não existe na pintura, não existe na arte de jeito nenhum. A gente não tem regras específicas para nada. A gente tem interpretações possíveis que os artistas, a partir do seu conhecimento, fazem, né? E a partir dessas interpretações a gente tenta ensinar o próximo para ter uma ideia de como fazer aquilo, né? Quando a gente gosta do trabalho de um artista, a gente vai lá estudar o trabalho e tenta entender como é, porque a gente sentiu uma afinidade ali com o processo, com a ideia, com o modo de ensinar. Então, lembrando que você pode acabar descobrindo um modo seu de fazer isso que lhe agrada mais até. Enquanto não descobre, vai estudando na aula, através do processo, o que fazer. E vai ficando assim mais confortável, né? Aqui eu tô achando que tá muita linha. Eu vou dar uma apagada assim nesse excesso de linha aqui. Acho que marcou muito. Então eu vou tirar um pouquinho, aproveitar que tá úmido, ó. Olha, mais suave. Gostei mais da ideia. Aqui também, achei que ficou muita linha aqui. Enquanto a gente está fazendo um trabalho, isso aqui é muito possível, tá? A gente está atento ao trabalho e vendo o que ele está pedindo. Se realmente está pedindo esse excesso de informação, se está querendo uma coisa mais delicada, isso tudo é atenção ao nosso trabalho. Ah, sim, nossa, gostei mais. Aqui também, já que eu mexi ali, vou tirar um pouco das linhas desse lado aqui também. E mais soltinha, assim, gostei, ficou melhor, mais suave. Agora, tá bem detalhada ali, né? Vamos trazer um pouco desse detalhe aqui para baixo. O que eu acho interessante da papoula é que ela é uma flor tão grande, né? E o caule dela é tão fininho. Parece, assim, difícil de uma coisa sustentar a outra. Bom, acho que acabamos, né? Essa aqui tá finalizada também. É um trabalho que tem dois tipos de começo. Vamos pensar assim, é um trabalho que a gente fez aqui de duas maneiras, né? Bom, vou tirar a fita aqui. Vocês sabem que eu não uso muita fita nos meus trabalhos, mas essa fita da Rani Medida que eu uso, tenho aqui no ateliê, né, pra gente usar. Mas eu uso fitas também crepe normal. O que a gente faz, gente? Qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de tirar? Você vai levantar pra cima. Não vai fazer assim, não. Vai levantar pra cima e vai tirando da borda. Porque mesmo a melhor fita, ela pode aderir no papel e rasgar, tá? Então, se eu tiro com calma, essa fita aqui é boa, que dá pra usar mais de uma vez. Eu vou puxando pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Foi. Aqui. Faz de baixo pra cima. Que aí aqui a gente faz um outro. Ó. Segura o seu papel pra ele não levantar. Vai pra fora.
pra fora, segura, vai pra fora e pronto. E foi, devagar. Se levanta tudo, o risco de rasgar é muito grande. E outra, quanto mais tempo você deixar a sua fita no papel, mais ela vai colar, tá? Então deixou aí, eu tô fazendo esse trabalho há 3 semanas. Mesmo sendo a melhor fita, a chance dela colar no seu papel é grande. Então vai com calma aí. E vai puxando, tá? Aí ficou a moldurinha. Nesse aqui eu achei que ia caber bem a moldurinha. Nem sempre eu faço não, eu gosto daquela coisa meio que se perdendo. Aqui eu fiz a moldurinha. Eu fiz uma moldura de lápis, então eu vou apagar o lápis agora. Meu fundo está todo seco, eu apago o lápis. Borracha normal mesmo. Não precisa ser limpa-tipos nem nada, só uma borracha boa. E... tcharam! Olha como ficou bonitinha essa aqui. Né? Temos a nossa papoula sob o fundo desfocado. Bom, a gente fez aqui nessa imagem da papoula, a gente trabalhou tanto com a ideia do fundo molhado, como a gente fez no primeiro tutorial, como a gente trabalhou com áreas de camadas, sobreposição de camadas. Então as duas coisas podem existir no mesmo trabalho, e não necessariamente elas precisam estar juntas em todas as etapas. Então a gente fez o fundo de um jeito e a flor de outro. Isso é uma interpretação possível. No momento em que eu fui pintando essa flor, eu fui me envolvendo com a pintura e vendo a necessidade da onde eu coloco mais detalhe, da onde eu coloco mais mancha. Isso, gente, às vezes são coisas que são muito difíceis de explicar, porque a gente tem que sentir para onde a pintura vai. Se tá um excesso de linha, às vezes incomoda. Então a gente põe mancha e linha. É um envolvimento mesmo da prática. Então, se não pegou isso de primeira, faz mais uma flor, faz mais duas, pega uma flor diferente, tenta pegar o que você aprendeu nesse tutorial e aplicar em outras imagens, tá? O estudo da pintura é muito mais uma prática que você vai tendo ali de um envolvimento com as coisas, enfim, do que regras específicas para fazer aquilo ou para fazer isso. Cada um vai acabar saindo uma flor diferente, mesmo a gente começando do mesmo jeito, eu dando risco, a flor, tudo, para você, a paleta, vai sair uma coisa diferente. E aí que tá a beleza, porque é a sua interpretação a partir da minha visão e a minha visão a partir da foto que uma pessoa tirou, porque não fui eu que tirei essa foto. Então ainda tem isso, né? Então fique livre aí para você aproveitar o máximo da imagem, do tutorial e não ficar preso em ficar igual ao meu. Bom, se você gostou desse tutorial, pode olhar mais tutoriais aqui no canal do YouTube. A gente tem também o nosso portal Aquarelice. Todos esses tutoriais que ficam aqui no YouTube disponíveis, eles ficam abertos por um tempo e depois vão lá para o portal Aquarelice. O portal Aquarelice é onde acontece tudo online aqui do ateliê. A gente tem aulas ao vivo, a gente tem aulas de tirar dúvida, a gente tem esses tutoriais para quem quiser aprender mais, a gente deixa ali. E temos uma novidade também, a gente agora fez o Clube da Pintura lá no portal, então a gente deixa o Zoom aberto para as alunas que querem se encontrar e pintar juntas. Não é uma aula, é só um momento para elas trocarem uma ideia e continuarem praticando a pintura. Em vez de praticar sozinha em casa, pratica cada uma de sua casa, mas num momento em conjunto. Então a gente está sempre acrescentando coisas no nosso ateliê online para que ele seja um pouquinho mais acolhedor sempre, parecendo um ateliê presencial. O máximo que a gente conseguir dar dessa gostosura que é também vir aqui para o ateliê e pintar junto aqui com a gente nas turmas. Então a gente tem as aulas online, as aulas presenciais e todos esses tutoriais estão lá sempre para ajudar as alunas online, para que elas possam cada vez mais se empolgarem com a pintura e praticarem, né? Terem ideias lá já para praticar, para não ficar perdido em casa. Eu estou com vontade de pintar, não sei o que é. Quem está lá no portal é só abrir o portal, olhar todas as tutoriais e aulas, vão ter muitas ideias para praticar. Então, se você gostou, também não esquece de seguir a gente pelo @ateliê_chiaroscuro no Instagram. E se fez essa pintura, por favor, poste e me marque, @ateliê_chiaroscuro no Instagram, para que eu possa ver o que você produziu. Um beijo e até o próximo vídeo.